Bom, como já foi falado aqui, meu nome é Janaína Dutra. Eu adoraria falar aquele meme, adivinha quem é? É a Pfizer, gente. Mas, né? Não sou a Pfizer, sou só a Janaína. Deixa eu ver, vocês estão vendo em tela cheia? Espero que sim. Eu vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre mulheres na física médica. E, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É uma alegria voltar aqui. Infelizmente, a gente não pode falar não pode estar aqui presente, né? Todo mundo em pé e depois tomar alguma coisa em algum lugar, né? Então, a gente está aqui online, eu estou na minha casa, vocês estão na casa de vocês, mas é o que dá e a gente faz o que pode. Então, depois daqui, vocês tomem alguma coisa na casa de vocês e é o que a gente pode fazer. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre as mulheres na física médica. Eu trabalho no INCA, no Instituto Nacional do Câncer, e a gente vai falar, essa apresentação está aqui nesse canal, no zenodo/communities/janaina.com, e está um pouquinho também no meu site, janainadutra.com, se vocês quiserem entrar lá, e vocês podem entrar em contato também no Instagram, Bequereladas, também tem tudo lá, vocês podem entrar em contato comigo, não é difícil me encontrar, às vezes demora um pouquinho, mas vocês podem falar comigo, não é difícil me achar. A gente vai falar, vou fazer uma provocação inicial, para a gente falar sobre o tema, introduzindo o tema, a gente vai falar sobre uma linha do tempo do direito das mulheres em geral. Vou falar sobre uma pesquisa das cientistas no Brasil e no mundo, e aí eu vou falar um pouquinho das mulheres na física médica, de uma pesquisa que eu fiz, e estou tentando atualizar um pouco sobre isso, o que a gente vai fazer sobre isso no futuro, e aí a gente abre um pouquinho para perguntas, se a gente tiver tempo, tá? Bom, essa é um centro de pesquisas particular, né, privado, que tem aqui no Rio de Janeiro. Esse é uma sala do coffee break, de um centro de pesquisas que tem aqui no Rio de Janeiro. E esse é uma fotografia que ocupa uma parede enorme que tem num centro de pesquisas privado aqui no Rio de Janeiro. E essa foi, se a gente fizer um estudo de semiótica, que é um estudo que fala sobre as imagens, né, que ocupam o que a gente vê, né? Essa foi a imagem escolhida para ocupar o centro de pesquisa desse lugar. Vou dar um zoom, né? Vou pegar, aqui não está muito claro, tem um pouco de reflexo. Essa é a imagem. Ele foi tirada, uma fotógrafa chamada Ruth Orkin, de 1952. Opa, deixa eu voltar. De 1952, eu estou com uma colinha aqui, porque eu sou, aparentemente, eu descobri essa semana que eu sou cringe, né? Na verdade, eu não sou cringe, eu sou só velha mesmo, com esse negócio de nomear gerações da geração de vocês. Eu sou antes de millennial, né? Tenho 41 anos, então eu sou antes dessa geração que nomeia gerações. Ela foi tirada em 1952. E ela saiu na revista Cosmopolitan. E ela estava numa reportagem chamada When You Travel Alone, que é quando você viaja sozinha. E ela tinha dicas para mulheres que viajavam sozinha. E tinha lá dicas. Quando a admiração do público não deve rebaixar você. Então, se você olhar para a foto, para a imagem dessa mulher, né? Queria deixar essa provocação para vocês, né? Para você olhar para o rosto dessa mulher. Ela tá confortável, né? E aí olha para a imagem dessa mulher, para o rosto dessa mulher, olha para a imagem dos rostos desses homens que estão olhando para essa mulher. E aí o que ilustrava a revista onde essa foto saiu, dizia: assediar damas é um passatempo popular e lisonjeiro ao se deparar em muitos países estrangeiros. O nome dessa foto é American Girl in Italy. É o nome dessa foto.
e mostra duas mulheres desafiando papéis de gênero, na frente e atrás das câmeras, porque a fotógrafa era uma mulher e quem está na frente dessa foto é uma mulher. E essa foto, como eu disse para vocês, é a única foto que está num centro de pesquisas, onde tem um coffee break, num centro de pesquisas privado, no Rio de Janeiro. E a minha provocação é: somos bem-vindas nesse lugar? Deixo para a gente pensar. Bom, falando sobre a conquista das mulheres, temos aí uma linha do tempo. A linha do tempo, nós pudemos frequentar escolas elementares em 1827, temos aí algumas conquistas, voto feminino em 1893, a primeira prefeita pôde ser eleita no Rio Grande do Norte. Uma curiosidade, tem a Berta Lutz, lá da Fiocruz, estava envolvida nessa eleição, em 1928, apesar do voto, só pudemos votar em 1932, a primeira prefeita foi eleita no Rio Grande do Norte em 1928, né? Direitos iguais pela ONU em 1985, temos aí em 1962 direito ao trabalho, herança e guarda em 1962. O nome disso, eu estou olhando para baixo, que eu estou aqui com a minha colinha, tá? Direito ao trabalho e herança em 1962, isso se chamava Estatuto da Mulher Casada. Gosto de sempre lembrar que isso estamos falando de mulheres brancas, né? Porque mulheres negras sempre trabalharam de forma escrava, né? Sempre trabalharam. Então, a luta pelo trabalho, estamos aqui falando sobre isso, foi uma luta de mulheres brancas, porque mulheres negras e de povos originários, mulheres indígenas, de povos originários que sempre habitaram aqui essa terra, elas sempre trabalharam. Então, a luta pelo voto sempre foi uma luta de mulheres brancas, porque as mulheres negras sempre trabalharam. Então, isso foi de 1962, o nome disso se chamava Estatuto da Mulher Casada, porque também foram mulheres casadas que acabavam lutando por esse direito ao trabalho. CEDAW, que foi em 1979, era a sigla que era Convenção para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, na ONU, em 1979. Em 1980, tivemos aí a luta que teve o slogan Quem ama não mata, também em 1980. Em 2006, tivemos a Lei Maria da Penha, a promulgação de Lei Maria da Penha. Vale a pena, quem não conhece, buscar a origem disso, porque não foi uma conquista que nós conseguimos aqui no Brasil, tivemos que buscar isso fora, em tribunais internacionais, e em 2015, Lei do Feminicídio. Então, uma breve, muito rapidamente, linha do tempo de conquista das mulheres, você vê que algumas lutas são bem recentes. E aí, vamos entender, né, cientistas, quem somos? Somos menos de 30% no mundo inteiro. No Brasil, 10,4% de mulheres negras apenas são que concluem graduação, 3% apenas de professores de graduações e pós, somos nós, mulheres. 7% das bolsas de produtividade apenas são destinadas a mulheres negras, 7%. Se a gente pegar nesse infográfico, as mulheres, uma entre cada 20 mulheres que tentam empregos nas STEM, que são a sigla que corresponde a ciências, engenharia, tecnologia e matemática, em inglês, uma entre 20 conseguem nas STEM, enquanto apenas 1 em cada 4 homens conseguem nas áreas de STEM. Ou seja, para cada 20 mulheres que tentam em STEM, empregos na área STEM, essa mesma referência, essas mesmas pessoas que tentam emprego, 1 em cada 4 homens conseguem, 1 em cada 20 mulheres conseguem, né?
na lógica das oposições binárias que estruturam esse pensamento moderno, que começou lá no século XIX, o homem ele é a referência, né? E essa mulher ela é apresentada como sempre é o outro, né? É o oposto do homem, né? Então, o sujeito universal ele é sempre o homem, é o sujeito universal. Então, na ciência, a mulher é esse outro, já que o nascimento da ciência moderna, o homem ele é o sujeito do conhecimento. Então, as características e as habilidades que são necessárias, que são valorizadas, elas são ditas masculinas. Tem um memezinho que circula de vez em quando na internet que mostra o homem ele é assertivo, a mulher ela é mandona. Então, são as características que são ditas necessárias e valorizadas para se fazer ciência, são as características que são conhecidas e ditas masculinas. Então, por isso, a mulher ela é conhecida sempre como um outro da ciência. Né? Essa frase está no artigo de Silva e Ribeiro, tem o DOI aí embaixo, as referências são sempre... estão sempre aí embaixo, se vocês quiserem buscar. Tem um questionário que rodou entre 2017 e 2018. É possível comprar uma cópia física na internet, você pode comprar isso, mas também pode baixar também gratuitamente nesse link que está aqui embaixo. É fácil também encontrar, se você buscar no Google, chama Gender Gap in Science. Ele foi um questionário global para cientista, no mundo inteiro. E nós tivemos nós não, porque não foi eu que fiz, mas quem rodou esse questionário, que teve envolvimento da ONU, teve mais de 32.346 respostas. As respostas aconteceram, foi bem pareado entre homens e mulheres, basicamente 50% de quem respondeu, entre homens e mulheres. Esse questionário rodou com mais de 8 línguas, 159 países. A metodologia está muito bem explicadinha, que eles usaram foi snowball, ou seja, uma pessoa passava para outra e isso acabava se replicando no mundo inteiro. Está tudo bem explicadinho. E o que eu vou apresentar aqui para vocês é um resumo do questionário antes de entrar mais na parte da física médica, porque os dados são bem consistentes, né? Dos resultados são bem consistentes, isso não varia muito entre as ciências e no mundo inteiro. Bom, os resultados não são animadores, infelizmente, para as mulheres. E os resultados, infelizmente, confirmam que a disparidade de gênero é real para todas as regiões, para todas as disciplinas e em todos os níveis de desenvolvimento. As experiências das mulheres em ambas as áreas, tanto educacionais quanto na parte corporativa, elas são consistentemente menos positivas do que as dos homens. Eu estou olhando aqui para baixo, que eu estou com a minha colinha, porque eu quero passar os resultados de forma bem sistemática para vocês com o que tem nesse relatório. Mais de 1/4 das mulheres entrevistadas relataram ter sofrido pessoalmente assédio sexual no trabalho ou na universidade. Isso é um número muito grande. As mulheres tinham mais de 14 vezes mais probabilidade do que homens de relatar assédio moral também nesses espaços. As mulheres também eram estatisticamente mais propensas do que homens a dizer que tinham testemunhado o assédio sexual, ou seja, mais de 1/4 sofreram pessoalmente e eram estatisticamente mais prováveis de ter presenciado de seus pares também assédio sexual. Elas eram significativamente mais propensas do que homens a relatar discriminação simplesmente pelo seu gênero. Elas são menos prováveis do que homens a relatar, e isso eu achei o mais grave, tratamento menos respeitoso por colegas de trabalho. As mulheres eram 1,6 vezes mais propensas do que homens a relatar
interrupções em seus estudos. E relatam também que são tratadas elas têm menos qualidade no seu doutorado, ela sai com menos qualidade após terminarem o doutorado, só pelo seu gênero, elas recebem menos e têm menos acesso a recursos e oportunidades para progressão na sua carreira. A sua progressão é mais lenta e elas são mais propensas a dizer que a sua progressão na carreira desacelerou após terem o seu primeiro filho. A gente tem dados bem próximos a isso aqui no Brasil, com outros grupos que fazem esse tipo de pesquisa. Quando a gente fala de maternidade, a gente tem o Parenting Science, que pesquisa diretamente isso, e os dados são bem consistentes com essa pesquisa do Gender Gap. E na física médica, quando a gente vai comparar esses dados, né? Em 2015, eu publiquei um artigo junto com a doutora Simone Renha e com a doutora Lídia, do IRD. E eu estou tentando atualizar esses dados agora, estou passando na plataforma Brasil o questionário no Comitê de Ética para atualizar esses dados. E para a gente comparar com os dados do Gender Gap, o que acontece na física médica, especificamente no Brasil? Bom, eu gosto muito de dois filósofos que estudam o campo científico, um especificamente estuda o campo científico, que é o Pierre Bourdieu. E à luz dos estudos bourdieusianos, o campo científico ele é um campo que não está dissociado de luta, e os seus agentes estão sempre em disputa nesse campo, e o próprio campo é fruto dessa disputa. Então, o Bourdieu publicou num livro chamado Contrafogos, em 1998, e ele fala dos braços do Estado, né? Então, ele fala que o Estado tem dois braços, o braço direito e o braço esquerdo. E o braço direito do Estado está relacionado à ciência, à técnica, à burocracia, e o braço esquerdo do Estado estaria associado à saúde, ao cuidado, à assistência. Então, a minha proposta e eu publiquei isso nesse artigo, seria refletir sobre a possível ambidestria relacionando a física médica, porque entendendo que a física médica estaria nessa interface entre uma ciência que ele chama de um núcleo duro, que seria a física, e uma ciência mais mole, que ele chama, que seria a medicina. Tem até um italiano que chama de ciência al dente, eu gosto muito desse termo, acho ele divertido e bastante pertinente nesse caso. E seria, então, a questão aqui, refletir sobre uma possível ambidestria desse campo recém-criado no sentido da história da ciência como um todo, né? E refletir também sobre as mulheres que trabalham nessa área da saúde, apesar de terem se formado no campo das ciências exatas, e por conta disso estão um pouco distante de campos tradicionalmente femininos, como, por exemplo, a enfermagem, e que foram formados nesse nomo científico da física. Então, trabalhar com essa ambidestria não seria uma vantagem, mas um problema a ser discutido, uma questão a ser discutida. Os cursos de física médica, eles foram criados no Brasil em torno ali dos anos 2000, 1999, 2000, por ali. A SBF, em 2012, fez um relatório chamado A Física e o Desenvolvimento Nacional. Em 2014, a ABFM também fez um questionário, tipo um censo, né? Ela fez um em 2009, depois um em 2014, que é o mais recente. E a gente vê aí que a SBF fez, em geral, entre físicos, que ela não distingue físicos e físicos médicos, e a ABFM fez só entre o que seria físicos médicos. E a gente vê uma diferença entre homens e mulheres no campo, né? Onde teria um pouco mais de mulheres no campo da física médica, ainda tendo mais homens, né? Ainda sendo um campo majoritariamente masculino, né?
E aí a gente teria que pensar por que ainda assim temos mais homens nesse campo, apesar de na física médica termos mais mulheres, né? Pensando ainda que no campo da física médica, ainda de acordo com esse censo da ABFM, temos 33% das pessoas que trabalham, dos profissionais da física médica, são autônomos. Então, pensando ainda sobre a questão da maternidade, se a gente pensar que as pessoas que trabalham na física médica são pessoas que podem trabalhar em áreas controladas, né? Então, como é que essas mulheres vão engravidar? Né? Interferir, e aí, lembrando da pesquisa do Gender Gap, né? Elas se sentem seguras para engravidar, elas são empresas que têm outras pessoas que podem substituí-las, são questões que a gente precisa pensar nessas mulheres que estão inseridas nesse mercado de trabalho. E aí, voltando para o trabalho que foi publicado por estudantes do curso da UFRJ, junto com o professor Odair, quando eles avaliaram algumas questões relacionadas aos egressos, né, análise descritiva dos perfil dos alunos do bacharelado em Física Médica e em Física da Universidade Federal, quando eles avaliam o gênero dos estudantes, e aí a gente vê que dos estudantes do bacharelado de Física, a gente tem mais alunos homens do que mulheres, e nos alunos do bacharelado de Física Médica, esse perfil está um pouco mais distribuído, né? Ou seja, está mais distribuído, temos mais mulheres, podemos pensar que talvez a gente tenha aí um perfil que tenha mais mulheres, voltando aí ali para aquele braço direito e braço esquerdo, que tenha mais ligado à saúde e talvez atraia mais mulheres. Mais uma vez, não estamos aqui trazendo respostas, mas pensando em possibilidades, né? Para esse perfil que a gente enxerga no que está acontecendo. E aí, o que a gente faz, então, para atrair? E essas são respostas que eu trouxe tanto no artigo de 2015 e que são muito parecidas com as propostas do relatório do Gender Gap in Science, que são as sugestões que são compilados, que são muito parecidos do que tem no trabalho que eu desenvolvi e no trabalho desenvolvido no Gender Gap. Que, o que se pode fazer tanto para atrair e manter essas mulheres, porque a gente tem todos os efeitos que a gente já conhece, que são pertinentes nas áreas da STEM, que não são diferentes nas áreas da física médica, porque a gente vê, apesar de a gente ver mais mulheres na área da física médica, a gente não vê isso se replicando nas áreas das tomadas de decisões, nas áreas de liderança, nas áreas de chefia, onde essas mulheres poderiam estar envolvidas, nas áreas de maior liderança, onde as pessoas ganham mais, como a gente também não vê na academia, onde tem as bolsas de produtividade, onde tem os pesquisadores de CNPq 1A, que tem o gráfico tesouro, efeito Matilda, teto de vidro, labirinto de vidro, todos esses efeitos que a gente vê, tanto na área de STEM, de física, nós vemos esses efeitos replicados na física médica, sim, com uma gradação um pouco menor, mas ainda assim vemos acontecendo. Então, o que fazer para que isso não aconteça, para promover que meninas e mulheres entrem na área e permaneçam na área? Então, envolver famílias e comunidades na promoção de carreiras STEM, especialmente quando essas carreiras são contrárias às expectativas e às normas culturais, que não se entendem as carreiras de engenharia, de matemática, e aí sim de física médica, que não seriam para meninos, porque são ditas, como a gente falou no início, que teriam necessárias habilidades masculinas, né? Envolver as mulheres na exploração de questões sociocientíficas, né, para que elas estejam capazes do que a gente chama de empoderamento, para que elas possam ser capazes de tomar essas decisões, e que é aquilo que a gente chama de... Eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o que você pode ver, o que você pode ser, né? Então, se você tem a representatividade, você pode mostrar para essas pessoas que elas são capazes e que elas podem ocupar aqueles lugares. Promover um apoio social para as mulheres, tais como redes e mentorias por profissionais mais experientes em STEM. E desenvolver a liderança política
liderança feminina, políticas públicas e habilidades de comunicação. Então, coletivamente, essas boas práticas, elas acabam enfatizando a necessidade do apoio que é sensível a essas meninas e mulheres e contextos sociais e culturais que acabam fortalecendo a participação e manutenção das mulheres jovens nesse campo e que são práticas que funcionam para inserção e manutenção das mulheres nessas áreas. Nesse sentido, antes de eu terminar minha fala, existem algumas iniciativas que já promovem esses itens que eu estou sugerindo aqui, que eu participo de alguns deles, né? Existem o 500 Mulheres Cientistas, que tem o núcleo do Rio de Janeiro, que eu já fiz parte da coordenação, agora eu só participo como membra. Tem o Women in Nuclear Brasil, que eu hoje faço parte do comitê executivo, que promove a inserção e manutenção de mulheres na área nuclear, onde a física médica se insere e faz parte do contexto. Então, para quem quiser conhecer mais, tem rede social, pode acabar se inserindo, ou me procurando, ou procurando a rede social para poder saber mais e acabar se envolvendo com esses grupos e acabar se envolvendo nas atividades também. Bom, era isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Estou aqui disponível para perguntas, se a gente tiver tempo para isso. E fora daqui, em outras redes ou por meus contatos, fiquem à vontade. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Janaína, muito obrigado pela incrível palestra. Tenho certeza que a senhora ensinou bastante para todo mundo aqui presente e também é uma grande inspiração para muitas mulheres aqui presentes. Eu que agradeço. Agora eu vou ler algumas perguntas, né? Acredito que temos perguntas. O pessoal está procurando pergunta. Temos uma aqui. Alan Delfino perguntou: boa noite, professora Janaína. Como estudante de física médica, sinto falta de conhecer mulheres cientistas da área. Além de Rosalind Yellow, não conheço mais nenhuma. A senhora poderia citar mais alguns de exemplo? Da física médica? Que ela quer saber? Isso. Bom, se for da física médica... Não, desculpa, é geral. Olha, mulheres cientistas tem várias. Do 500 Mulheres Cientistas, por exemplo, no site das 500 Mulheres Cientistas e nas redes sociais, se eu não me engano, no Instagram, é o @500ws. Justamente, a gente se dedica a apresentar várias mulheres na ciência, tanto brasileiras quanto internacionais, justamente para que a gente tenha essa representatividade. Uma mulher cientista, física médica, tem eu. Já me conhece, tá ótimo, já está me conhecendo. Mas, brincadeiras à parte, tem várias outras. E tem eu esqueci o nome dela agora, que isso começou com uma engenheira inglesa que decidiu colocar na Wikipedia uma mulher cientista por dia, porque ela percebeu que justamente não tinha nenhuma cientista mulher, tinham poucas cientistas mulheres na Wikipedia, poucos verbetes de cientistas na Wikipedia. Então, eu acredito, ela começou a colocar esses termos e aí se juntou junto com esse grupo que é 500 Women in Science, para que se desse visibilidade às mulheres cientistas e se conhecesse as histórias dessas mulheres e as pessoas conhecessem que existem outras mulheres fazendo diversas pesquisas de imensa legitimidade e visibilidade. Então, a gente começa a apostar, e na Women in Nuclear Brasil, também a gente faz isso, levanta essas mulheres, que tem uma série que se chama Tem Winner na área, e é assim que uma cientista nuclear se parece, que é para mostrar outras cientistas nucleares, e essas sim todas brasileiras, para que as pessoas conheçam outras cientistas e que se apresente, que também mostrar que não é ninguém desviado socialmente, que todo mundo tem vida social e que pode ser cientista também, que não tem problema nenhum. Então, você pode entrar nessas redes e aí você vai entrar em contato com outras mulheres também que fazem ciência e ciência de bastante qualidade, bastante visibilidade. Muito obrigado, Janaína. Acho que agora temos mais
alguma coisa? Temos mais um comentário da professora Simone Coutinho. Como mulher cientista, agradeço a Janaína por levantar todas essas questões, todas pertinentes. Não é fácil estar em um ambiente predominantemente masculino. É preciso ser perseverante e unir forças. Sim, a Simone esteve, inclusive, na minha banca de doutorado. Eu fui muito privilegiada, porque na minha banca de TCC, na minha banca de mestrado, na minha banca de doutorado, na minha banca de especialização, eu fui orientada sempre por mulheres e tive banca sempre composta por mulheres. Isso foram escolhas deliberadas, pensadas, sempre que tivesse mulheres, para que eu pudesse estar sempre próxima delas e aprender sempre com elas, e a Simone foi uma dessas, contribuiu bastante na minha banca de doutorado. Ainda bem, que legal. Muito bom isso. Temos mais perguntas, gente? Só um instantinho, o pessoal está vendo se mais pergunta. Temos. Janaína, a Júlia Letícia perguntou se poderia repetir as comissões que a senhora falou no final, se puder. Comissões? Que comissões? Não entendi a pergunta. Se forem as organizações, tem a 500 mulheres cientistas, que tem o Núcleo Nacional, que é 500 mulheres cientistas, 500, o numeral, WS Brasil, que é a nacional, e tem as regionais, que tem Rio de Janeiro, Ponta Grossa, Maringá, e tem várias cidades no Rio de Janeiro, temos uma, e tem a Women in Nuclear Brasil, que é a WIN, W-I-N, Brasil. Hoje mesmo a gente teve um seminário técnico falando como aplicar para eventos com bolsa pela Agência Internacional de Energia Atômica. A gente já teve seminário também sobre como fazer apresentações pelo Canva. A gente já teve seminário, já tivemos vários seminários, já tivemos seminário sobre prova do supervisor da CNEM. Temos vários eventos que fica lá nas lives, temos vários, acho que de 15 em 15 dias, se eu não me engano, a gente tem eventos sobre o que a gente está fazendo na WIN. Toda semana a gente tem essas séries tem Winner na área, sobre o que as mulheres da comissão estão fazendo, sobre cientistas nucleares, mulheres também. Essa é a Women in Nuclear Brasil, que fazemos parte da Women in Nuclear Global, que é o evento, que é a organização, a ONG, né, internacional, e fazemos parte do capítulo, que é o núcleo, né, nacional do Brasil, que eu faço parte do comitê nacional, né. Muito obrigado, Janaína. Só vou confirmar aqui se tem mais alguma pergunta, tá? Tá bom. Oi, temos sim, do professor Odair Gonçalves. Oi, Janaína. Existe especificidade na diferença de gêneros em relação à média da sociedade? Questões geográficas são importantes? As origens sociais importam? Olha, vou começar pelo último. Origens sociais importam se a gente pensar na interseccionalidade, porque eu sou feminista, né, e sou uma feminista interseccional. Então, eu não acredito que há hierarquia de opressão, e eu acredito que sempre, se puder deixar a pergunta na tela, só para eu me lembrar dela, eu agradeço. E eu acredito que sempre a gente tem que considerar os pilares em conjunto, que são gênero, raça e classe, ao mesmo tempo. A gente não tem como separar um de outro. Então, nesse sentido, a origem social vai acabar te dando esse dado de classe, né? Porque você não vai poder pensar, em algum momento, um desses fatores vai falar mais alto. Em algum momento, a sua cor, raça, etnia vai falar mais alto, mas se você vier de uma classe social mais abastada, isso vai falar um pouco mais alto, mais baixo, e aí a sua origem vai falar um pouco mais alto, mais baixo, e isso importa, porque isso vai mudar o que você teve acesso no seu ponto inicial, né? O que você teve acesso de oportunidade, qual é o teu ponto de partida? Então, eu acho que nesse sentido a origem social faz diferença, né? Isso acaba fazendo diferença. E aí a questão geográfica faz diferença, porque você pensar, por exemplo,
Eu já fiz um trabalho sobre os cursos de física médica que são oferecidos, né? Se você fizer isso hoje, os cursos de residência, os cursos de graduação, eles são basicamente oferecidos na região sudeste. Então, você não pode dizer que um estudante ou de graduação ou de pós-graduação que quer ser um físico médico no norte do país, ele vai ter que ter muito mais dinheiro, inclusive, para se locomover lá do norte do país para algum lugar, para fazer esse curso em algum lugar. Ele já não tem o mesmo acesso, o ponto de partida dele inicial já não é o mesmo. Se for uma mulher, então, ele ainda tem todas as barreiras de gênero que aquele cara já não tem. Já começa daí. Já começa o ponto de partida já é diferente só porque ela é mulher. Que a gente já tem a diferença, né? Então, ainda tem a questão geográfica. Então, ela ainda vai ter que sair lá do norte. Então, você imagina uma mulher... Você tem uma física maravilhosa, que a irmã dela, uma médica nuclear, que foi residente nossa lá do INCA, que é a Gene e a Jeane, que elas são paraenses, elas hoje atuam em Goiânia. Elas sabem disso, elas passaram... Sim, elas enfrentaram uma grande dificuldade, elas se formaram, elas rodaram o Brasil inteiro trabalhando. São mulheres de grande valor, grande valor. Então, assim, faz muita diferença. A questão geográfica, nesse sentido, faz muita diferença. Não vai fazer diferença se você estiver numa região central. Se você estiver numa região de periférica, vai fazer muita diferença. Muita diferença. E aí, em relação à especificidade de gênero, em relação à média da sociedade, eu não entendi muito bem o que ele quis dizer com essa pergunta. Então, não vou nem arriscar, porque talvez eu possa responder alguma coisa que não é bem o que ele perguntou. Mas em relação à origem, região geográfica, com certeza, porque eu acho que tem essa questão de qual é o teu ponto de partida, o que você teve acesso em relação ao resto da sociedade. Então, com certeza faz diferença. E isso está documentado, inclusive, já, né? Isso com certeza está documentado. Inclusive, está documentado nesse documento, do Gender Gap in Science. Janaína, muito obrigado pelas suas respostas. Realmente muitas coisas foram faladas que nos fazem pensar, né, que são para ser pensadas, e eu gostaria enormemente de agradecer a sua presença aqui no encontro. Então, foi uma grande honra recebê-la aqui. Eu que agradeço profundamente. Poxa, eu fico muito feliz. Eu fui uma das primeiras turmas da UFRJ. Eu conheci o Odair, foi meu professor, né? Ele era o coordenador do curso, a Simone também, a gente já brigou muito. E eu fico muito feliz de ter uma empresa júnior agora. Eu queria muito que tivesse quando eu era aluna, assim. Eu fico muito, muito feliz mesmo, muito emocionada de agora estar participando disso. Muito feliz mesmo. Muito obrigado, Janaína, de novo. E, bom, uma boa noite para a senhora e até a próxima, tá? Ai, não me chama de senhora não, por favor, pelo amor de Deus. Eu tô triste de não ser nem cringe, nem millennials, só ser velha, ainda senhora, aí fica difícil. Muito obrigada mesmo. Boa noite para você. Boa noite, gente. Muito obrigada. Parabéns pelo evento. Muito obrigado.